Muito bem, criativo, então vamos dar continuidade aqui para a construção da nossa ilustração de uma pin-up. E nessa fase agora o que a gente vai fazer, nessa etapa, é a parte de colorização. Então a colorização é quando a gente vai aplicar cor, que vai nos ajudar a dar volume, dar brilho, textura e deixar o nosso desenho com um aspecto mais legal, né? É bem mais bacana, bem mais interessante quando a gente tem uma pin-up colorida, tá bom? Então assim, eu estou trabalhando aí com lápis de cor desses comuns, da Faber-Castell, para quem quiser saber a marca. Eu gosto bastante desse tipo de lápis. E aí o segredo da colorização, tanto na ilustração como um todo, tanto no desenho de pin-up quanto na ilustração como um todo, é você começar gradualmente e trabalhar com tons diferentes para a mesma cor. É isso que eu gosto pelo menos de fazer no meu trabalho. Então se você for perceber, eu estou primeiro começando aí pela parte da pele, estou pegando aquele rosa, cor de pele bem claro, e estou fazendo toda a parte da pele só com esse tom e de uma forma uniforme, né? Depois então eu utilizo uma cor um pouco mais forte, mas ainda dentro desse tom de pele, que no caso aí é o laranja. Obviamente que eu vou dosar a intensidade do traçado, mas eu já começo aí a aplicar volume e alguns pontos de luz e sombra. Eu já começo a dar sombra aí, justamente para valorizar aí as formas do desenho, da personagem, e fazer ela ficar com esse volume no corpo. E percebe que aí que eu vou então aplicando tons diferentes. Aí às vezes eu volto no lápis cor de pele, aí vou no laranja de novo, e nas partes mais escuras eu estou utilizando ali um marrom. Eu gosto de fazer essa mesclagem aí dos lápis, né? Ajuda com que a cor fique um pouco mais realista, você consiga pegar aquele tom bem bacana, bem mais próximo aí da realidade. Vou aplicando também sombra de acordo com o ponto de luz que eu defini, né? Algumas partes do corpo vão ficar mais iluminadas. E outras onde a luz não bate, vai ficar bem escuro, né? Em seguida eu passei aí para a parte do cabelo. Segue a mesma lógica, peguei um amarelo mais claro e fiz a cor uniforme em toda a região do cabelo. E aí depois eu venho com outro amarelo com um tom mais escuro. No caso eu trabalhei com o amarelo queimado, acho que fica uma combinação legal. Então percebe que eu começo com um amarelo normal, um amarelo puro, né? Faço ele de maneira uniforme no cabelo. E daí venho aplicando agora o lápis de cor amarelo queimado. Coloco em algumas partes do desenho, geralmente nas extremidades, mas sempre você tem que levar em consideração a luz. É bacana que você utilize cores bem vibrantes na construção da sua pin-up, né? Porque geralmente elas têm essa colorização um pouco mais quente, então é interessante você trabalhar com cores mais quentes, né? Não com cores frias, justamente para passar essa questão da sensualidade. A sensualidade você transmite também através da cor. Então aí eu estou trabalhando com o amarelo queimado e o marrom ali nas partes mais escuras e também o laranja. Se você quer fazer um cabelo de cor loira, essa combinação dessas cores fica bem interessante, tá? E aí novamente, como eu falei, é trabalhar em camadas. Começa primeiro com o lápis de cor na cor pura, e daí vai colocando os tons mais escuros nas partes onde não tem tanta luz. Vai fazendo essa variação, alguns pontos de brilho e assim por diante. Fica um resultado bem interessante, como você pode ver aí no vídeo, né? Também utilizo o preto para dar aquela mesclada ali nas cores, né? E também para colocar mais sombra. Tá? Aí alguns detalhes dos olhos. E aí finalizando, vou colocando aí a cor na roupa dela, né? Novamente escolhi uma cor mais quente, no caso um vermelho, né? E deixando um ponto de luz ali também para ficar interessante, para sempre dar essa noção de luz, de volume. Fica legal, não fazer uma cor chapada, né? Percebe que eu sempre estou trabalhando com variação da cor, não uso ela só pura e aumento a intensidade do desenho na pintura. Não, eu utilizo ela
sempre na sua forma pura, e daí depois vou utilizando as variações do tom para deixar mais realista, né? Não só deixando mais, aumentar o número de vezes que você passa o lápis na região, mas mudar o tom mesmo. Quando você não tem uma caixa de cor com muitas variedades de cor, aí sim é interessante você usar mais o preto, fazer mistura de cores para tentar um resultado mais próximo aí do real, né? Mas quando você tem uma variedade maior de cores, então é interessante você fazer isso, tá? Então aí eu estou finalizando agora com essa parte da meia calça dela. Passei o cor de rosa um pouco antes para dar a noção ali de transparência, então você ainda vai ver um pouco de rosa, não vai ser aquele preto 100%. Vai ter um pouco de rosa ali que é para simular como se fosse uma transparência. Também uma outra característica ali das pin-ups é utilizar essas roupas assim mais provocantes. Você vê que não chega a ser uma roupa tão cheia de detalhes, mas tem uma certa sensualidade, né? Aí agora é só uma parte de acabamento mesmo, finalizando aí a parte do volume da perna. E com isso a gente finaliza a nossa ilustração. Você pode ver aí o resultado. Ficou uma pin-up bem interessante, porque ficou com as formas sinuosas, ficou com cores quentes e ficou com um ar de ingenuidade, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de compartilhar aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, beleza? Então um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.